Sabe? E aí vamos entender uma coisa, a primeira ação de Satanás é uma ação global. A gente tem um umbigo muito grande, né? A gente se centraliza, não, porque o diabo trabalha contra a igreja. Ele trabalha contra a igreja, mas não é só contra a igreja. A palavra de Deus lá em Efésios capítulo 10, o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte: a nossa luta não é contra a carne e nem sangue, mas sim contra principados, potestades, dominadores desse mundo, contra as hostes, contra poderes espirituais que estão instalados nas regiões celestes, hostes espirituais da maldade. O que significa isso? Satanás não está preocupado só com você. Você pode vir a ser uma preocupação no futuro. Mas Satanás, ele está preocupado. Oi, Jesus, obrigado, estou vivo. Mas Satanás está preocupado com um contexto muito mais global. Quer ter um exemplo de batalha espiritual? Você quer? Eu vou te dar uma analogia. Não fique chateado, não, tá? Mas é uma analogia cósmica. Vou te dar uma cosmovisão. Você que está no interior aí, você que tem a condição de estar num lugar mais de sítio, vai lá num formigueiro, quando tiver aquela galerinha, formigueiro sobe e desce, cupinzeiro, formigueiro, vai lá e fica olhando, fica de longe, não mexe com as formiguinhas, não mata as formiguinhas, não mexe com as formiguinhas, como diz, ai que dó, a formiguinha. Não, olha lá o formigueiro, preste atenção, fica olhando para o formigueiro. Começa a prestar atenção nos movimentos da formiguinha, trabalhando, elas são trabalhadoras. Pá, busca cereal, busca folhinha, pega resto de bichinho, pá, e sai e volta. Fica prestando atenção. Que movimentação quase o dia inteiro. Não é isso? Você, do seu tamanho, com a sua inteligência, você com a sua capacidade intelectual, você fica, por uma hora ou duas, tu fica criando estratégias de como acabar com o formigueiro. Porque é o seguinte, destruir só o cume quer dizer nada, porque de repente as formigas têm ainda 2, 3, 4 palmos lá para dentro da terra, onde elas estão alojadas. Então, tentar destruir o cume vai destruir algumas formigas, mas não destrói o formigueiro todo. Ela pode ter ramificações, cupinzeiro também, tá? Então, o que você faz? Você tem que criar um jeito de acabar com as formigas, fazendo com que elas levem alguma coisa mortal, mortífero, para dentro do formigueiro, para levar lá até a rainha, para levar até a reprodutora. Então, você sentado olhando aquele formigueiro, você vai prestar atenção no que você vai fazer. Então você vai tentar criar estratégias de como fazê-las levar uma folha ou um alimento que possa torná-las estéreis, tornar a rainha estéril, ou levar um veneno para matá-las lá dentro. Como colocar uma armadilha para elas levarem lá para dentro. Aí uma delas não consegue, aí o que acontece? De repente elas não levam, então você tem que reformular a sua estratégia. Você está de frente para vocês estão de frente para o formigueiro, então você fica ali, você tem tempo para pensar enquanto as formigas sobem e descem, entram e saem, você tem tempo para pensar como você vai fazer para destruir aquelas formigas. Ok? Assim é Satanás olhando para a terra. Quero que você pense nisso. Satanás olhando para a terra, sentado lá do seu caixote de laranja, ele olhando para nós, como é que eu vou fazer para destruir esses humanos? Como é que eu vou fazer para destruir o ser humano? Como é que eu vou fazer para destruir o homem? Como é que eu faço para quebrar a hegemonia deles? Como é que eu faço para tirar deles? Então, a estratégia, como disse Paulo, depois veio Lutero no seu hino da Reforma, Castelo Forte, nós vamos entender que ele cria estratégia. A primeira ação dele, para que você entenda, e se você quiser saber mais sobre esse tema, você se inscreva, por favor, no Desvendando as Estratégias do Inferno. Começa hoje às 20 horas, tá bom? São 6 aulas. E amanhã, seminário online, Compreendendo a Batalha Espiritual. Então, o que acontece? Primeiro, educação e cultura. Tudo que Satanás faz, ele tem o princípio de trabalhar e operar na educação e na cultura. Porque o povo é o que é por sua cultura. A educação de um povo vem da sua cultura. Por que no Brasil levamos décadas para implementar, entender culturalmente, não escolasticamente, não educacionalmente, não no princípio? Por que demoramos
5 a 6 décadas para entender que o inglês é a língua universal e a colocar como matéria. Tinha o inglês, eu me lembro que nos anos 80, 90, aquele inglês que, meu irmão, que passa vergonha se tu tentar falar. You are, they are, I am, you are. Esse inglês, the books on the table, repeat. Até a professora, tadinha de inglês, via de regra, né? Não tem. Ela não tem fluência, porque nunca morou, ela aprendeu um cursinho de inglês, e aí ela vai para a escola, na escola pública, na escola, e vai dar uma aulinha de inglês, né? My daddy, né? Não, my dad não, my father. Eu tô aqui sendo até generoso, né? O my daddy vira my daddy, my father. My father, my mother. Só que lá ninguém fala mother, father, daddy, mom, né? Mom. As crianças quando chamam. Então vamos entender essa coisa de você. Demoramos 60 anos para entender o seguinte, olha só. É isso aí, um ano inteiro para falar o verbo to be. E olha lá, e mesmo assim a gente não. Sabe, é isso aí. Então, vamos lá, por que isso? Aí você chega aqui no Suriname, com todo respeito ao meu povo do Suriname, um abraço a todo o povo lá do Suriname. Então o que acontece? Chega lá no Suriname, que está aqui, as 3 Guianas, se você pegar o mapa ali acima do Mato Grosso, acima do Pará, você tem 3 Guianas. Você tem a Guiana Francesa, você tem a Guiana Inglesa e a antiga Guiana holandesa, que hoje é o Suriname, que nos anos 70 veio a sua independência. Você chega lá, um brasileirinho que está lá, que nasceu lá, junto com os nossos aqui que estão lá, ele já fala 3 idiomas naturalmente. Ele já fala inglês, ele já fala holandês, além do português, e fala espanhol ou qualquer outra língua, na escola pública. Suriname, capital Paramaribo, um país pouco maior que o Rio de Janeiro, talvez, não sei, eu não tenho aqui agora, não me lembro do tamanho geográfico, mas um país de ocupação muito menor que o menor estado do Brasil. E você chega lá, crianças com 6, 7, 8 anos já falam inglês fluentemente, falam holandês, falam português, quiçá espanhol e outras línguas. Aí pergunto a você, por que no Brasil, centro de São Paulo, centro do Rio de Janeiro, centro de Minas, BH, Nordeste todo aí, nosso Norte, é sofrível você ver, porque é um processo cultural. Por que ninguém sabe lidar com dinheiro? Porque nós não temos um processo cultural na questão da economia, área financeira. Então o que acontece? Se eu não tenho uma cultura, se eu não tenho esse processo cultural, eu não vou aplicar isso na minha educação, eu acho que é bobeira. Sabe, vou achar que é bobeira. Para que eu quero falar inglês? Eu não vou para os Estados Unidos. Estamos já sendo globalizados desde os anos 90. Você entende que a primeira ação que Satanás faz num país para derrubar um país é justamente a questão da educação e cultura e educação. E a cultura e a educação gera o quê? Ambiência. Ambiência é ruim. Ambiência chata, ambiência pragmática, no sentido negativo do pragmatismo. Onde nossos avós geraram nossos pais desse jeito, nossos pais estão gerando a gente desse jeito, eu estou gerando meus filhos desse jeito, vou gerar netos desse jeito, e a gente perpetua um país amarrado, um país... Aí você diz, não, mas isso não pode demonizar. Eu não estou demonizando, eu estou analisando que isso é um processo que está vindo desde os anos 1500, 1600, 1700, 1800, e chegando agora aí no século XX, a gente fala, tem que aprender inglês. E tem que aprender, agora a gente tem que aprender um pouquinho de educação financeira, porque depois de 10 gerações está todo mundo falido. E quando você leva isso para a igreja, muitos vão dizer assim, desnecessário, a gente precisa só da palavra de Deus, só da palavra de Deus, a palavra de Deus, mas a palavra de Deus tem os judeus, e os judeus são os povos mais ricos da face da terra, eles temem a Deus, não do nosso jeito, eles não aceitam Jesus, mas temem a Deus, e as promessas de Abraão estão na palavra de Deus, tá, Faraó?
Dá nervoso no osso, irmão. Chega a doer aqui, ó. Então o que acontece? A gente fica numa situação em que, infelizmente, estamos a primeira ação de Satanás em um lugar, em um país, é justamente isso. As pessoas não compreendem que precisamos transformar a ambiência do país, a ambiência do local, a ambiência do bairro, a ambiência do estado. Você tem, na verdade, culturalmente, uma nação lacrada, lacrosfera. Você entende por que estamos onde estamos, por que somos o que somos e por que a sua vida não dá certo? Você está tentando entender o presente. Você está dizendo por que hoje, agora eu não dou certo. O que você está vivendo hoje é decorrência de anos e anos. É decorrência de anos, gerações. É um processo geracional e a gente precisa entender que ou acordamos e entramos nessa batalha para reverter, porque na verdade é segurar uma engrenagem, é como se você estivesse segurando uma engrenagem, a engrenagem está te empurrando para trás e você vai ter que gerar forças para empurrar essa engrenagem para frente. É que eu falei, a gente vive desculpe, mas a melhor analogia que eu tenho hoje é essa. A melhor analogia que eu tenho é essa. A gente fica dentro de um contexto que é justamente do tango. Pararara, 2 passos para frente, pararara, 3 para trás, pararara, tá dançando para cá, daqui a pouco volta para cá. Você nunca sai desse eixo aqui, ó. A sua vida, aí você diz, não, Deus me deu uma vitória, queridos, eu fui e eu venci. Aí quando você descansa, Satanás diz, tararara, você voltou. Aí você faz o quê? Você pediu, você chorou, tanto insistiu. O crente quando chora, o Senhor responde. Aí dá 2 passos para frente. O que você vai fazer? Mais um testemunho ano que vem. Sim ou não? Irmãos, Deus me deu uma vitória. Só que você esqueceu do tombo há 3 anos atrás. Essa vitória, na verdade, é um band-aid do tombo de 3 anos atrás. Não entendeu não, tonto?